Estamos de volta com o segundo bloco do primeiro plano, falando aqui com o deputado Ney Lopes. Deputado, eu lhe perguntei, antes da gente ir para o intervalo, sobre impeachment. O senhor acha que existe espaço hoje no Brasil para um ato tão radical quanto esse? Não digo que possa ser requerido amanhã, mas não é impossível. Porque, do ponto de vista constitucional e do ponto de vista da Lei 1079, que regula o impeachment, que é de 1950, há um item de crime de responsabilidade que obriga o Executivo, no caso a Presidente da República, bem aplicar e fiscalizar os recursos públicos. Então, você há de convir que essa regra aí, ela é, de certa forma, objetiva e subjetiva. E o que nós estamos vendo na Petrobras é um escárnio. Fala-se em 100 milhões para devolver como troco. Estou dando troco aqui de 100 milhões de dólares. Isso é coisa nunca vista, eu acho que até no mundo, né? Então, se, de um lado, não há ainda um vínculo, digamos, direto, ligando esses fatos à presidente Dilma, eu acho que essa expressão da Lei 1079, quando fala em aplicação legal, probidade na administração, pode levar a uma interpretação do Congresso de que é causa de impeachment. É uma questão a evoluir. Eu não diria que hoje essa prova, esse entendimento está formado, mas não é impossível, do ponto de vista jurídico, a construção de um raciocínio que, naturalmente, tem que se somar a outros fatos, além dos que nós já conhecemos. O fato, por exemplo, de isso acontecer na gestão dela, um desvio de um montante desse que assusta, e assusta até o descaramento com que os envolvidos falam, claro, nesses valores gigantescos. O senhor acha que o fato da presidente dizer que não sabia, ou vamos supor que ela realmente não tenha conhecimento, só o fato de acontecer na gestão já caracterizaria algo para que ela não fosse mais a nossa presidente? Olha, é possível esse entendimento. Eu quero aqui dar literalmente o que diz a Constituição e a Lei 1079. Diz a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. Isso caracteriza crime de responsabilidade. Vamos raciocinar. Será que a presidente fez a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos da Petrobras? Será que fez? Claro que não. Então, é preciso provar, e o curso da instrução processual pode levar a isso, que houve omissão, houve desídia, né? Na medida em que isso se caracteriza como uma forma de culpa, mesmo sem dolo, porque não precisa de dolo, não precisa da intenção de botar o dinheiro no bolso. O crime de responsabilidade definido na lei diz que cabe à presidente a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. Se você forma uma prova de que não houve essa preocupação da guarda e do legal emprego do dinheiro público, caiu na Lei 1079 na Constituição e é causa de instauração de um pedido de impeachment. Se isso vai ser feito ou não, eu não sei, mas é um raciocínio jurídico que não é absurdo. Agora, em aberto um processo de impeachment, ele não é um processo fácil de se transcorrer e ele é longo. O Brasil vive, evidentemente, uma crise sem controle, é óbvio. Se vê inflação, se vê o aumento do dólar, a desvalorização, portanto, do real. Isso não traria mais instabilidade ao Brasil? Não tornaria mais crítica a nossa situação, um processo longo de impeachment instaurado? Isso é como um doente que está sofrendo dos rins, do fígado, aí aparece um problema de coração. Será que a família vai dizer, não vamos cuidar do coração não, porque senão ele piora? Vai ter que cuidar para ver se salva. Claro que, se surgisse o impeachment, a situação se complicaria, mas, por outro lado, abriria uma luz no final do túnel. E o impeachment não é no sentido de processo. Eu vivi um impeachment desse de Collor, eu era deputado federal. Não é tão longo quanto se pensa, no máximo 2 meses pode se consumar, porque o procedimento é o seguinte, vai a denúncia à Câmara, se a Câmara admitir, a Câmara tem um juízo de admissibilidade, ela não julga. Se ela admitir, vai para o Senado. Se não admitir, arquiva. E se for para o Senado admite ou não o afastamento da presidente e é presidido o Senado pelo presidente do Supremo. É a aplicação aí da teoria dos freios e contrapesos
do direito constitucional, em que os poderes se intercalam entre si. Aí o Senado, presidido pelo presidente do Supremo e composto dos senadores, aprova, considera ou não crime de responsabilidade a prova apresentada. Se considerar, afasta a presidência, assume o vice-presidente, claro, como foi o caso de Collor, e a presidente passará a responder pelas imputações criminosas do ponto de vista de responsabilidade. Não é um processo rápido, mas também não é uma coisa tão longa, porque até a produção de defesa da presidente são 10 dias depois de citada na Câmara. O de Collor, eu acho que não demorou 2 meses. Agora, isso, o senhor não nega que há um desgaste para o Brasil, principalmente para a sua... dá até solução de continuidade para as suas políticas, por exemplo, públicas, por mais deficitárias que sejam. Bem, o desgaste do Brasil já está havendo, ele apenas se agravaria esse desgaste, né? Mas eu acho que se as coisas se complicarem a ponto dos desvios serem somas fabulosas, com indícios de mau uso da verba pública, é um desgaste maior do que seria esse do impeachment. Porque é aquela história, o doente está se agravando e ninguém procura um remédio. Agora, hoje o vice-presidente do PMDB, maior partido hoje dentro da Câmara, dos maiores partidos dentro da Câmara Federal, partido esse que tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado. O senhor acha que hoje, o senhor não acha que esse movimento pelo impeachment é muito mais político? Não, o impeachment é político. A gente não pode negar a natureza, ele não é judicial. O impeachment é um instrumento político. Mas político no sentido que eu estou colocando, de apenas isso. Sim, apenas isso, de abrir espaço para o PMDB assumir. Aí pode ser, mas eu não me parece, até porque eu tenho uma convicção de admiração muito grande pelo Michel Temer. Eu convivi com o Michel Temer mais de 20 anos, professor. O senhor o acha mais preparado? O senhor o acha mais preparado do que a presidente Dilma? Acho. Michel Temer é um homem preparado, é um homem sério, é um homem ético, professor de Direito Constitucional. Eu conheço bem, fomos colegas, dirigimos junto a Comissão de Justiça. E eu não acredito que ele faça corpo mole para assumir. Eu não acredito. O PMDB pode até fazer, mas eu não acredito que Michel Temer faça. Agora, hoje, dentro do Congresso Nacional, se esse processo for aberto, nas circunstâncias políticas que o governo tem hoje, lá dentro, de ter essa dificuldade de relacionamento com o Congresso, o senhor acha que esse processo, se ele for aberto, nós estaremos aí prestes a ver mais uma presidente da República sair pelo impeachment? Olha, esse processo aberto, a gente sabe como começa, não sabe como termina. É muito difícil a gente fazer um prognóstico, porque se de um lado ela está desgastada, por outro lado ela pode partir para uma ação de cooptação muito grande dos deputados que vão votar a admissibilidade. Então, isso é o tipo da coisa que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. O senhor acha que hoje as ruas tendem a pedir que isso aconteça? Eu acho que as ruas tendem a pedir uma medida, uma solução, uma saída, uma alternativa, sabe? As ruas não estão assim também tão preparadas do ponto de vista jurídico para saber se cabe impeachment ou se não cabe impeachment. As ruas estão dizendo que não pode continuar como está. É uma roubalheira generalizada no país. É um descalabro generalizado. E ninguém sabe de nada. E se transfere sempre para amanhã a solução. E o trabalhador aí com a inflação tendo um prejuízo do pior imposto, do mais perverso imposto, que é a inflação. Quando você fala em aumentar imposto, o pior imposto que existe é a inflação, é o desemprego. Então, o momento brasileiro é um momento de desespero. E as ruas estão expressando, verbalizando esse desespero, que naturalmente pode ser a preparação de uma petição de impeachment que seja submetida ao Congresso Nacional. Ô, deputado, o que Ney Lopes de Souza, se fosse hoje presidente da República, tivesse esse poder, faria para que essas soluções acontecessem? Se eu pudesse estar numa situação imaginária dessa, eu teria feito antes, que era um pacto de governabilidade do Brasil. A presidente Dilma, quando assumiu, que ela sabia que o quadro era difícil, ela devia ter feito aqui um pacto de Moncloa, que houve na Espanha, devia ter feito um pacto que houve na Polônia, que houve no Chile, em que reuniam todos em torno de uma mesa, fixava metas e fazia a governabilidade em comum. Se ela tem feito isso, agora está difícil fazer. Se ela tem feito isso antes, eu cheguei a dar entrevista nessa época,
debater, porque eu conheci bem, por exemplo, o movimento de solidariedade do Chile, quando eu era presidente do parlamento latino-americano. O Chile era um caos depois de Pinochet. Lá eles fizeram um pacto de governabilidade com direita, esquerda, centro. Ainda hoje existe esse pacto de governabilidade. Não é adesão, é você definir objetivos, tais e quais, todos concordam naquilo e discordam na forma de fazer, fazem oposição do mesmo jeito. A presidente perdeu essa oportunidade e agora está nessa situação difícil. Agora, na pouca maturidade que existe hoje política no Brasil, e a gente sabe, quando eu digo maturidade política, é quando a gente vê o Congresso metido com uma situação dessa como Petrobras, é a não realização de reforma política, é o Congresso atrasar algumas coisas e discussões que poderiam ajudar a melhorar essa situação. Nessa pouca maturidade do Congresso, deputado, o senhor acredita que um pacto como esse, ele funcionaria no Brasil? Ele seria capaz de acontecer? O pacto não é com o Congresso, é com os partidos. E a necessidade obriga, né? Se o país tivesse sido anunciado aos partidos o risco do caos que nós estamos vivendo, tivesse feito isso previamente, eu acho que haveria possibilidade dos partidos abrirem os olhos e dizerem, vamos aqui, porque não é adesismo, é você dizer, vamos investir em infraestrutura, vamos fazer uma reformulação tributária, fixar metas, vamos fazer a imprescindível e a inadiável reforma política, partidária e eleitoral. São três coisas, política, partidária e eleitoral. Sem isso, Daniel, não adianta nada. Primeiro passo, o sistema político brasileiro está absolutamente apodrecido. Tudo isso ocorre por conta do sistema eleitoral brasileiro. Primeira coisa a fazer, e eu acho até que uma alternativa também que a presidente podia ter, mesmo nesse momento de dificuldade, era convocar ou propor uma constituinte exclusiva, em que admitisse a possibilidade, aglutinasse os partidos, de convocar uma constituinte para decidir sobre aspectos pontuais. Se não pudesse, porque tem jurista que discorda disso, daquilo, eu não. Eu acho que é possível a exclusiva. Mas mesmo que se fosse genérica, que se fizesse uma nova constituinte, porque é uma maneira de, reformulando a Constituição, apaziguar os ânimos e encontrar caminhos para o Brasil. É preciso atitudes cirúrgicas para vencer um mal endêmico como esse da corrupção brasileira. Deputado Ney Lopes, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Primeiro Plano. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, a gente teria muita conversa aqui, até aproveitando muito da sua experiência, do seu conhecimento, mas fica aqui o convite para, em um futuro breve, o senhor voltar aqui e a gente poder discutir mais algumas coisas em relação a esse cenário político. Será um prazer, Daniel. Mais uma vez, eu lhe parabenizo. É um fórum de debate muito importante aqui, o seu programa, e eu estarei sempre à disposição para participar. Agradeço a você e ao telespectador. Muito obrigado, deputado. Você é nosso convidado para sábado que vem, 7h20, acompanhar o Primeiro Plano com mais entrevistas. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo sábado. TV Ponta Negra. Presente na vida da gente.